Meu nome é Cláudia Roberta. A gente vai estar, então, começando o estágio supervisionado clínica. E como a gente está fazendo um estágio supervisionado híbrido, eu estou fazendo como extensão, né? E eu escolhi, então, a abordagem da clínica, né? Uma ideia de um curso, de como a gente pode estar desenvolvendo a abordagem na clínica com uma criança. O objetivo do estudo da psicopedagogia, vamos aprender agora. As linhas de pensamento dos principais autores que são relacionados ao estudo da psicopedagogia, para Kiel, o objeto central do estudo da psicopedagogia está se estruturando em torno de um processo de aprendizagem humana. Os seus padrões evolutivos normais e patológicos, bem como a influência de meio, que a influência que a criança sofre é da família, da escola e da sociedade. No seu desenvolvimento, na página 201. De acordo com Neves, a psicopedagogia estuda o ato de aprender e ensinar, levando sempre em conta as realidades interna e externa da aprendizagem, tomadas em conjunto. E mais, procurando estudar a construção do conhecimento em toda a sua complexidade, procurando colocar em pé de igualdade os aspectos cognitivos, afetivos, sociais que lhe estão implícitos. Página 12, tá? A citação vem do ano de 2001. Segundo Scholz, a psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem das suas dificuldades e, numa ação profissional, deve englobar vários campos de conhecimento, integrando-se e sintetizando-se. Essa citação está na página 2, no ano de 2002. Agora, já para Goldberg, o objeto de estudo da psicopedagogia deve ser entendido a partir de dois enfoques preventivos e terapêuticos. O enfoque preventivo considera o objeto de estudo da psicopedagogia o ser humano em desenvolvimento, enquanto o educável, o enfoque terapêutico, considera o objeto de estudo da psicopedagogia é a identificação e a análise. Elaboração de uma metodologia de diagnóstico, tratamento nas dificuldades da aprendizagem. Segundo Jorge Visca, a psicopedagogia ela é inicialmente uma ação subsidiária da medicina e da psicologia. Ela fica entre essas duas abordagens. Perfilou-se como um conhecimento independente e complementar, possuída de um objeto de estudo, o processo de aprendizagem e de recursos diagnósticos, corretores e preventivos próprios. Atualmente, a psicopedagogia trabalha com uma concepção de aprendizagem, segundo a qual participa desse processo em equipamento biológico com disposições afetivas e intelectuais, que intervém na forma de relação do sujeito com o meio. Sendo que essas disposições influenciam a ação
e são influenciadas pelas condições socioculturais do sujeito e do meio. Ao psicopedagogo, cabe saber como se constitui o sujeito, como este se transforma em suas diversas etapas de vida, quais os recursos e conhecimento de que ele dispõe da forma da qual produz conhecimento e aprender. É preciso também que o psicopedagogo saiba o que é ensinar e o que é aprender, como interfere os sistemas, o método educativo, os problemas estruturais que intervêm ao surgimento dos transtornos da aprendizagem no processo escolar. Então, o embasamento teórico dessa nova ciência, ela tem fundamentos da psicopedagogia, que implica refletir sobre as suas origens teóricas, desde o seu parentesco com a pedagogia, que traz as indefinições e contradições de uma ciência cujos limites são os da própria vida humana. Como já mencionamos, a psicopedagogia necessita de várias áreas para compor o seu objeto de estudo psicológico, que entra a psicologia, a filosofia, a neurobiologia, a neurologia, a sociologia, a linguística e a psicanálise, e dentre outras. O conhecimento de diversas áreas, segundo os autores, serve para fundamentar a constituição de uma teoria psicopedagógica. Devido à complexidade do seu objeto de estudo, são importantes à psicopedagogia o conhecimento específico de diversas outras teorias, como a psicanálise, que se encarrega do inconsciente, da psicologia social, que visa a constituição do sujeito e as suas relações familiares grupais e institucionais em condições socioculturais e econômicas, a epistemologia, com a psicologia genética, que analisa e descreve o processo de como se constrói o conhecimento em interação com outros e com outros objetos. A linguística, que encarrega-se da compreensão da linguagem. A pedagogia, que contribui com diversas abordagens no processo de ensino-aprendizagem. A neuropsicologia, que possibilita a compreensão dos mecanismos cerebrais que subjazem ao cumprimento das atividades mentais. Dessa forma, todas essas teorias fornecem meios para refletir e operar no campo da psicopedagogia. Os profissionais da psicopedagogia sustentam a sua prática em pressupostos teóricos. O foco de atenção do psicopedagogo é a reação do sujeito diante das tarefas, considerando a resistência, o bloqueio, os lapsos, as excitações, as repetições, o sentimento de angústia. Atualmente, o psicopedagogo refere-se a um saber e a um saber fazer. As condições subjetivas relacionais, em especial familiares e escolares, as inibições, atrasos, desvios do sujeito, do grupo e a ser diagnosticado, o conhecimento psicopedagógico não se cristaliza numa delimitação fixa, nem dos déficits e alterações subjetivas do aprender, mas avalia a possibilidade do sujeito, a disponibilidade afetiva do saber e do fazer.
reconhecendo que o saber é próprio do sujeito. O psicopedagogo cuida do corpo, não o corpo compreendido como organismo. O corpo de que cuidamos é aquele transversalizado pelo desejo. Um corpo animado, que anima, aquilo que anima, que dá movimento. Não um corpo objeto, mas um corpo que possibilita a aprendizagem. É preciso um movimento para que ocorra aprendizagem. Caberá ao terapeuta a função de dialogar com este corpo, desatando os nós que se colocam como impelidos à vida e à inteligência criativa. O psicopedagogo cuida de ser uma escuta e um olhar dirigido para aquele que é, ou seja, para aquilo que não se apresenta como doentio e mortal. Cuidar do ser é não estar voltado primeiramente para a doença ou para o doente, mas para aquilo que se acha fora do alcance da doença e que mantém o sujeito vivo. É olhar, em primeiro lugar, aquilo que vai bem, para o ponto de luz que pode dissipar as trevas. É cuidar do homem, aquilo que escapa ao homem, abrindo espaço para modificação, para mudanças, um espaço onde o homem possa se conhecer e descansar, encontrando seus próprios caminhos para aprender. Não é ensinar, é possibilitar a aprendizagem. O psicopedagogo cuida do desejo. Uma palavra que ocorre muitas vezes na obra de Filon é equilíbrio. Cuidar do desejo é não percorrer um caminho de excessos, mas um caminho no meio. O desejo é o do outro e o meu. O trabalho interagem sem possuírem papéis fixos ou pré-determinados. Não se trata de querer a todo custo fazer compreender, querer que o outro compartilhe as suas mais íntimas convicções. Isso de nada serve e denota uma vontade de poder. Melhor é respeitar o outro como se respeita o seu próprio ritmo. Cuidar do desejo é atentar para as próprias necessidades, é procurar supervisão e terapia para a melhoria da nossa própria necessidade. É procurar supervisão, né? Direcionar tanto para o outro como para nós mesmos. O psicopedagogo cuida do outro. A verdade é a condição da alegria. E por isso é necessário ver com clareza. Isso supõe sair das projeções que não nos deixam ver o que é. É preciso pôr entre parênteses. Isso significa olhar para uma pessoa, um acontecimento e não projetar isso nos temores e desejos, todas condicionalmente. Ver as coisas a partir delas mesmas, na sua autoridade. O olhar do terapeuta não deve ser, claro, apenas no sentido lúcido, mas também no sentido de esclarecer, diante de um olhar, assim, a pessoa não se sente julgada nem menosprezada, mas aceita.
E esta aceitação é a condição necessária para que se inicie o caminho da cura. Adquirir um olhar esclarecedor para o terapeuta é adquirir a humildade e revitalizar o eu. É necessário uma integração também entre os saberes científicos, a fim de que a competência do psicopedagogo seja sentida, epistemológico, especificidades dos conhecimentos, dos saberes científicos metodológicos. Encontrar respostas pessoais aos conhecimentos em questão pedagógica. Transmissão dos conhecimentos. O psicopedagogo é um profissional que auxilia na identificação e resolução dos problemas no processo de aprender. Ele está capacitado para lidar com as dificuldades de aprendizagem. Um dos fatores que leva ao fracasso escolar é a evasão escolar, conduzindo à marginalização social. O profissional psicopedagogo possibilita a intervenção visando a solução desse problema, o problema da aprendizagem, tendo como enfoque o aprendiz ou a instituição de ensino público ou privado. Realiza avaliação diagnóstica e intervenção psicopedagógica utilizando métodos, instrumentos e técnicas próprias da psicopedagogia. Atua na prevenção de problemas de aprendizagem, desenvolve pesquisas e estudos científicos relacionados ao processo de aprendizagem e seus problemas. E o que ele observa no indivíduo? Ele observa a coordenação motora ampla, os aspectos sensoriais motor, a dominância lateral, o desenvolvimento de ritmo, o desenvolvimento motor fino, a criatividade, a evolução do traço e do desenho, a percepção, a discriminação visual e auditiva, a percepção espacial, a percepção visomotora, a orientação, a relação espaço-temporal, a aquisição e a articulação dos sons, a aquisição das palavras novas, a elaboração e a organização mental, a atenção e a concentração, a expressão plástica, a aquisição de conceitos, a discriminação e a correspondência de símbolos, o raciocínio lógico, matemático, muitas coisas. A praxis psicopedagógica é entendida como um conhecimento dos processos de aprendizagem nos seus aspectos cognitivos, emocionais e corporais. A psicopedagogia vem atuando com muito sucesso nas diversas instituições, sejam escolas, hospitais, empresas. O seu papel é analisar os fatores que favorecem e intervêm ou prejudicam uma boa aprendizagem em uma instituição. Propõe ajuda, o desenvolvimento dos projetos favoráveis a mudanças. Portanto, o objetivo do psicopedagogo é o de conduzir a criança, o adolescente, o adulto ou a instituição a reinserir-se, reciclar-se numa escolaridade normal, saudável, de acordo com a possibilidade e o interesse dela. Promover a aprendizagem, garantindo o bem-estar das pessoas em um atendimento profissional, valendo-se dos recursos disponíveis, incluindo as relações interpessoais e interprofissionais. Atender os indivíduos que apresentam dificuldades para aprender por diferentes causas, estando assim inaptos social ou pedagogicamente. Encorajar aquele que aprende e tornar-se cada vez mais autônomo em relação ao meio, em interagir com os colegas e em resolver os conflitos entre eles. E ser independente e curiosos,
e usar iniciativa própria, ter confiança na habilidade de formar ideias próprias das coisas, exprimir suas ideias com convicção e conviver construtivamente com os medos e as angústias. A psicopedagogia tem como ensinar sobre o vínculo professor-aluno, professor-escola e sua incidência na construção do conhecimento e na constituição subjetiva de alunos e educadores. A psicopedagogia tem trabalho com relações entre modalidades de ensino da escola, a dos professores e as modalidades de aprendizagem do aluno e dos educadores. A psicopedagogia oferece inúmeros conhecimentos e forma de atuação para a abertura do espaço objetivo e subjetivo, onde a autoria do pensamento de alunos e professores seja possível e, consequentemente, a aprendizagem ocorra. O trabalho do psicopedagogo tem como base teorias do Jean Piaget, do Vygotsky, do Howard Gurney, do Henry Hallon, do Freud, Arnold, David Alsep, Pichot e entre outros. Os psicopedagogos devem seguir certos princípios éticos que estão condensados no Código de Ética, devidamente aprovado pela Associação Brasileira da Psicopedagogia, desde 1996, e regulamentada as seguintes situações: os princípios da psicopedagogia, as responsabilidades dos psicopedagogos, as relações com outras profissões, o sigilo, as publicações científicas, a relação com a educação e a saúde, a observância e o cumprimento do Código de Ética e as disposições gerais. Avaliar e diagnosticar as condições da aprendizagem, identificando as áreas de competência e de insucesso, realizar devolutivas para os pais, os responsáveis, para a escola e para o aprendente, atender o estabelecimento, um processo corretor, psicopedagógico com o objetivo de superar as dificuldades encontradas na avaliação. Orientar os pais quanto às suas atitudes para com os seus filhos, bem como professores para com os seus alunos. Pesquisar, realizar anamneses e conhecer a etiologia ou a patologia com profundidade. Realizar os encaminhamentos necessários para sanar a problemática evidenciada, para a prática diagnóstica das dificuldades apresentadas, são considerados os seguintes aspectos. Prestem atenção. Os aspectos orgânicos e motores dizem respeito à estrutura fisiológica e sinestética do sujeito que aprende. Cognitivos e intelectuais dizem respeito ao desenvolvimento, à estrutura e ao funcionamento da cognição, bem como ao potencial intelectual. Emocionais ligados à afetividade, à motivação, à emotividade, sociais relacionadas ao meio em que o aluno se encontra. Pedagógicos estão incluídas questões didáticas que estão ligadas à metodologia de ensino e de avaliação, nível e quantidade de informações, número de alunos em sala e outros elementos que dizem respeito ao processo de ensino-aprendizagem. Cabe destacar que cada área avaliada necessita de recursos, provas e testes específicos alvo desta disciplina. Cabe destacar
que o psicopedagogo deve ser um profissional que tem conhecimentos multidisciplinares, pois em um processo de avaliação diagnóstica é necessário estabelecer e interpretar dados em várias áreas. O conhecimento dessas áreas fará com que os profissionais compreendam o quadro diagnóstico e favoreça a escolha da metodologia mais adequada, ou seja, o processo correto com vista à superação das inadequações da aprendizagem. Eu fico por aqui. Amanhã nós teremos outra aula, tá? Onde a gente vai estar falando sobre a psicologia no Brasil. Como ela vem se apresentando no Brasil, tá? Até mais.